Olá, tudo bem? Hoje estou aqui para falar sobre o classicismo, movimento literário chamado classicismo. Onde aconteceu? Qual foi o seu período? Estou aqui para trazer isto a você de uma maneira muito simples, para que você entenda. Eu recordo que muitos alunos saem do ensino médio, ingressam na faculdade sem entender quase nada de literatura e fazem uma confusão e esses nomes e períodos e características fazem uma salada. Então, assim, de uma maneira muito simples, eu quero tirar esse mistério que envolve a literatura e seus movimentos literários. Então, hoje falarei sobre o classicismo. Falei sobre o humanismo e hoje o classicismo. O classicismo, na verdade, ele possui pensamentos humanistas. Existe uma ligação, renascimento, humanismo e classicismo. Existe uma ligação. Eles possuem o pensamento central humanista. Então, suas ideias, suas características são semelhantes. Então, o que acontece? Ocorre o humanismo na Europa, precisamente em Portugal, que é onde nós ficamos. E nesta época está muito forte o renascimento, este pensamento humanista refletido na arte, na escultura, na pintura, reflete na parte política e social. Então, o renascimento acontece ao mesmo tempo que o classicismo. Então, a ideia central é a mesma. Então, o renascimento ele está muito acentuado na Europa, nos outros países da Europa, Itália, França, Alemanha. Isto já há muito tempo à frente. Quando chega em Portugal, este pensamento humanista, o renascimento, já está muito, muito forte, muito, muito influente. E Portugal vai aderindo aos poucos. Então, com a chegada de um poeta muito importante que ficou por um tempo na Itália, ele foi para a Itália para estudar. E lá ele teve contato com Dante Alighieri, com as suas obras, com Petrarca, que eram artistas e poeta renomado, Petrarca, na Itália. E Sá de Miranda, ele sai de Portugal e vai à Itália para estudar. E lá ele ficou, ele estudou o suficiente, trouxe para Portugal
Ele retorna a Portugal já com toda a sua bagagem renascentista. E aí ele começa a ensinar, a influenciar os poetas, os artistas de Portugal. Então ele volta à sua pátria. Então ele foi para a Itália, estudou, aprendeu, adquiriu conhecimento e toda a influência, o pensamento humanista, renascentista, que é o que vem a ser o renascentismo e o humanismo é o mesmo, tem a mesma característica forte, o antropocentrismo, que é a valorização do homem. E incentiva a busca do conhecimento por si próprio, sem ter dependências, como nas épocas anteriores. Então, esse incentivo de confiar no seu conhecimento, a autoconfiança, começa a ser passada com muita veemência. E Sá de Miranda é o principal poeta, o que introduz o renascimento, o pensamento humanista em Portugal com muita força. De fato, porque até o movimento humanista ele foi apenas uma introdução. E ele fica um pouco entre as ideias do trovadorismo, um pouco humanista, mas assim, já com a chegada de Sá de Miranda, começa então o movimento literário chamado classicismo. E o que acontece? O que é visto no classicismo? O pensamento da grandeza do ser humano, a busca pela perfeição estética na poesia, a valorização dos modelos gregos e romanos, isso na produção literária e na arte, na escultura, na pintura, é onde você percebe uma grande presença de estátuas, de monumentos gregos, romanos, expondo a figura corporal de uma forma perfeita. Então, homens, mulheres, e isto é muito forte. E até então não existia, antes da chegada deste movimento renascentista. É tão próximo, é tão semelhante o renascentismo com o classicismo e o humanismo que alguns chegam a denominar a literatura renascentista a mesma do classicismo. Mas por ser uma nomenclatura mais forte, o classicismo, ficarei apenas no classicismo, mas é todo um pensamento, uma ideia só, única, ok? Então, na verdade, a palavra clássico naquela época se aplicava a todo escritor por ter alcançado um elevado grau de realização e prestígio. Era tomado como modelo a ser seguido. E então ele passava a mostrar, ele dava aulas
ele sendo o modelo a ser seguido. Então, por isso, Sá de Miranda começa a ensinar, a passar todo o seu conhecimento adquirido na Itália, seu conhecimento renascentista humanista. E então, clássico era o sinônimo de perfeição artística, até hoje, perfeição artística. Hoje em dia nós já vemos como clássico algo com perfeição, mas algo mais antigo, né? Então, vamos lá. Sá de Miranda é o que introduz, então, o movimento literário classicista. E aí vem um outro nome que ficou muito mais falado, propagado, muito mais famoso, que é Luís Vaz de Camões. Esse nome é o que simboliza o classicismo. Camões surge e trazendo a sua principal obra, que é, na verdade, uma epopeia, Os Lusíadas. O que é epopeia? A epopeia, ela narra ações, feitos memoráveis, conquistas heróicas. Então, Os Lusíadas fala sobre isso, exatamente isso. Ações gloriosas, honrosas. Então, Camões escreve esta epopeia chamada Os Lusíadas. E o que diz, o que narra? Os Lusíadas, ele narra uma viagem feita por Vasco da Gama às Índias. E ela foi escrita em 10 cantos e está composta de 8.816 versos decassílabos. Eu já falei aqui sobre o que é verso, o que é decassílabo, heptassílabo. Eu tenho inclusive playlist aqui sobre teoria literária. E esta obra magnífica de Camões, com seus 8.816 versos decassílabos, em 8ª rima, distribuídos em 1.120 estrofes. É glorioso essa epopeia, é gloriosa. E o classicismo em Portugal, então, ele permanece até a morte de Camões. Quando Camões morre, em 1580, aí o movimento literário passa a ser outro, que veremos também. Só que este movimento, ele é claro que eu fico em Portugal, dando ênfase a Portugal, mas eu quero só registrar aqui que na Espanha, neste movimento, nesta fase, foi escrito Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, em 1605. Dante Alighieri, com a Divina Comédia, e Giovanni Boccaccio, Decamerão, ou Decameron,
em 1348. Então, Espanha e Itália ficam também sobre esta forte influência e deixa esses principais registros, essas principais obras conhecidas mundialmente. E Camões, em Portugal. E Camões se destaca como nenhum outro. E nesta fase é o que acontece, é onde acontecem as grandes navegações. 1500, nesta fase, o que acontece? O Brasil é descoberto. Então, o Brasil, ele é descoberto, entre aspas, mas enfim, é o que diz a história, sobre este pensamento renascentista, este pensamento classicista da força humana, do antropocentrismo, a força humana, a conquista. Nós vamos descobrir o mundo. Então, este era o pensamento. E onde foram acontecer as grandes descobertas na América do Sul, enfim, todas as Américas. E sobre esta grande influência do antropocentrismo, do humanismo. Então eu quero deixar aqui as principais características do classicismo. Então, vocês já viram os nomes principais, que foram Sá de Miranda, o que introduz este movimento em Portugal, e Luís Vaz de Camões, ou mais conhecido como Camões, que foi o que todo o movimento literário gira em torno dele. Então, as características do classicismo é valorização da antiguidade clássica. Então, passa a ser supervalorizado a arte grega, tudo que diz respeito ao greco-romano, grego e romano. Então, supervalorização da antiguidade clássica. O antropocentrismo, que eu já falei, que é o homem no centro, o humano no centro do universo. E o nacionalismo, principalmente o classicismo mostra o nacionalismo português, que é essa ideia portuguesa, espanhol também. Essa ideia da conquista, da descoberta, que nós somos fruto, o Brasil é fruto, os países aqui da América do Sul são frutos deste pensamento nacionalista desta época. O humanismo, é claro, já falei, o racionalismo, aquilo, a razão sempre à frente da emoção. O cientificismo, que é a valorização da ciência, então a ciência estava sempre à frente. O paganismo, claro, já não havia mais aquela obediência às normas da igreja, do clero, enfim. Então eles começam a apresentarem o paganismo, isso de forma geral, outras crenças, a mitologia, de forma em geral. Objetividade é aquilo e ponto, sem muitos rodeios. Equilíbrio e harmonia, isto mais na forma literária. O extremo rigor nas produções literárias, o extremo rigor na forma como era feito
o poema, com a sua contagem, a sua metrificação, os versos, as rimas, tudo isso eu já passei, eu tenho aqui em minha playlist Teoria Literária, e vocês podem dar uma olhadinha lá para conhecerem mais a fundo este assunto. Então havia este rigor na estética do poema, e onde o soneto é altamente passado, altamente valorizado e mostrado o que é um soneto. Ele tem um rigor tão grande que o soneto ele possui quatro, nas duas primeiras estrofes são compostas por um quarteto, primeira estrofe, segunda estrofe, mais um quarteto, que são 4 versos, 4 linhas, né? Tornando mais popular. Cada linha é chamada de verso. Então, ela é composta por 2 quartetos e 2 tercetos. Isto é milimetricamente calculado o número de sílabas, as sílabas poéticas, a metrificação, as rimas. Então, é muito rigoroso o formato, a forma do poema, do soneto, melhor dizendo, que é o poema, composto por 2 quartetos e 2 tercetos, muito rigoroso. E então o classicismo ele é marcado por esse rigor extremo na forma do poema, e a valorização da antiguidade, da cultura greco-romana, grega e romana. A mitologia está muito presente, mitologia grega, romana, em suas obras. O paradoxo também, eu já falei sobre o que é paradoxo, que é a contradição de ações, ideias contraditórias. Então são características muito fortes da produção literária no classicismo. O ideal platônico, existe um ideal platônico muito forte, o desejo da perfeição, da beleza. Isto é notório nas obras, como eu disse, na perfeição escultural e a perfeição estética, porque tudo anda junto. Vocês vão perceber, cada movimento literário possui a sua característica. Então, essas características são refletidas na produção literária, nos poemas, enfim, e nas músicas, na pintura, na escultura. Então, todas essas características de perfeição, estética, a beleza, o ideal inatingível até, por mais que eles quisessem, eles sempre queriam mais, sempre foi muito forte neste período literário. E eu espero que você tenha conseguido entender um pouquinho sobre o classicismo. O nome já diz clássico, então já dá uma deixa. O clássico perfeito, a beleza estética, o rigor da escrita,
o rigor formal. A mitologia grega é a valorização extrema da antiguidade clássica. E, enfim, eu espero que você tenha conseguido entender sobre o classicismo. E estamos chegando no Brasil. Em pouco tempo estaremos no Brasil. Por hoje é só. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, ative o sininho para todas as notificações, compartilhe. Lembrando que este conteúdo é muito importante para os vestibulandos. É matéria, assim, com certeza, o peso maior dentro da língua portuguesa é a literatura, e você precisa conhecer, saber os pontos principais da literatura para um bom desempenho no seu vestibular, mesmo no Enem. E compartilhe então com seus amigos, familiares. E lembrando que eu sempre deixo sugestões de vídeos e playlists na tela final e nos cards também. Meu nome é Denise Ávila Rosa, professora de língua portuguesa. E te espero aqui no próximo vídeo. Te agradeço muito por ter ficado até aqui. Te convido para ficar comigo no próximo vídeo também. Por hoje é só. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.